Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que bom encontrá-lo diante do televisor. Louvado seja Deus por mais um domingo na sua, na nossa vida. Nesse pôr do sol do primeiro dia da semana, mais uma vez, o programa Luz da Vida entra na sua casa para, durante 30 minutos, refletirmos questões de grande relevância para a nossa fé católica apostólica romana. Pela 7ª vez, retomamos o argumento do inferno. Inferno, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão na nossa aventura humana, terminada a peregrinação nossa muito breve aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Já fizemos inúmeros programas dedicados à morte. Já fizemos muitos programas, quase 70, dedicados ao juízo. E agora, pela 7ª vez, estamos investigando na Palavra de Deus tudo o que toca a essa questão horripilante chamada inferno. Antes de começarmos a estudar, façamos uma breve oração, a oração que a Santíssima Virgem ensinou para os pastorinhos em Fátima. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Falar do inferno não é agradável, mas a nossa fé não tem relação necessária com gosto. Gostemos ou não, existe, gostemos ou não, é uma verdade de fé, gostemos ou não, precisa ser estudada, gostemos ou não, é um dos 4 novíssimos. Hoje vamos buscar nos discursos de Jesus, aliás, já há vários programas, o 4º programa, o 5º programa e o 6º programa, nós já dedicamos a passagens do Novo Testamento onde o inferno é citado explicitamente. E ainda temos vários textos dos evangelhos e depois vamos percorrer as cartas do apóstolo Paulo e outras cartas do Novo Testamento para investigar esse assunto que é recorrente. São abundantes as citações do Novo Testamento sobre essa realidade pavorosa. Hoje começamos com um dos discursos de São João Batista. São João Batista, o precursor do Messias, a voz que clama no deserto, o que veio preparar os caminhos do Senhor. Dentre todos os nascidos de mulher, João Batista é o maior deles, segundo as palavras do próprio Jesus, em Mateus capítulo 11, versículos de 11 a 12. Pois bem, na pregação de João Batista há alusões explícitas a essa realidade pavorosa. O primeiro texto é Mateus, capítulo 3, versículos de 7 a 8. Vejamos o que São João Batista diz numa das suas intervenções mais duras. A pregação de São João Batista é sempre muito dura, muito incisiva. Eu diria, com relação a certas categorias de pessoas, como os escribas, os fariseus, os doutores da lei, ele era implacável. E aqui nós temos uma prova disso. Mateus, capítulo 3, versículos de 7 a 8. Uma das maiores reprimendas de São João Batista aos fariseus, aos saduceus que foram ao encontro dele que batizava nas águas do Rio Jordão. Ao texto. Ao ver, porém, que muitos dos fariseus e dos saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura? Dai, pois, frutos de verdadeira penitência. Texto mais duro do que esse é um pouco difícil encontrar em todo o Novo Testamento. Raça de víboras, ou seja, peçonhentos, cobras venenosas, poderíamos até traduzir de uma forma mais livre.
Mas o que nos interessa aqui é quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura. É uma forma muito curiosa de falar do inferno. Cólera de Deus, eu penso que mais de 15 programas Luz da Vida nós dedicamos a esse argumento, uma das verdades esquecidas, a ira de Deus. Ira ou cólera é a mesma coisa. Cólera vindoura, que significa Deus um dia intervirá. Todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Deus para a prestação de contas. E para esses, aqui é uma ameaça bem clara, bem explícita. Cólera vindoura. A bem da verdade, o texto não faz uma alusão explícita ao inferno, mas implícita sim. Ou seja, a cólera de Deus, a ira de Deus que se acende contra aqueles que hão de prestar contas e hão de se encontrar em condição desfavorável, em linguagem neotestamentária, em linguagem da teologia da igreja, em pecado mortal. Fugir da cólera vindoura. O inferno aparece assim, de forma muito velada, muito sutil, na pregação de São João Batista. Agora eu queria pular para o versículo 10. O versículo 10 que ainda registra a pregação de João Batista. Aqui é mais explícito o inferno, porque ele aparece sob a imagem de fogo. Então, João Batista falando, Mateus capítulo 3, versículo 10. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Alguém poderia objetar que aqui esse fogo não é tão claro. Seria um fogo para esta vida? Seria uma punição? Seria um tormento meramente temporal? Os textos do Novo Testamento, como de quaisquer partes do Antigo Testamento, precisam ser lidos à luz do outro. Quando um texto não é claro aqui, certamente ele é esclarecido ou no contexto em que ele foi escrito, o versículo no contexto do capítulo, o capítulo no contexto do livro, mas se isso não esclarece, é preciso buscar esclarecimento, clareza em outras partes, seja do próprio autor, seja da própria pessoa que está falando, seja de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o critério de interpretação para todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento. E Jesus, ao tratar de fogo, sempre faz alusão, quase sempre faz alusão, ao fogo eterno, ao fogo do inferno. Então, lendo devagar, toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Se nós transpusermos ou colocarmos paralelamente essa ameaça de São João Batista com a frase de Jesus em Mateus capítulo 25, a narrativa do juízo final, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o demônio e para os seus anjos. E aí vem a narrativa, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, etc, etc. Então, também nesse texto de São João Batista, temos que reconhecer, não há uma alusão explícita ao inferno, lançada ao fogo, mas o contexto, sem dúvida alguma, aponta para isso. É indiscutível que São João Batista, como todo judeu, tinha uma noção bem clara, bem nítida, de que após a morte há um julgamento e há recompensa para os bons e punição para os maus. Alguém poderia objetar, mas é preciso mais provas para que eu acredite nisso? Tá bem. João Batista é um judeu. Era um judeu.
E um judeu tinha profunda consciência da profecia de Daniel, capítulo 12, e aqui está, como judeu, ele cria naquilo em que Israel acreditava naquele tempo a respeito da recompensa para os bons e da punição para os justos. Versículo 2, Daniel capítulo 12. Muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, uns para uma vida eterna, outros para a ignomínia, a infâmia eterna. Aqui nós temos Daniel, no judaísmo tardio, nós temos a certeza da vida eterna. E a vida eterna sob dois enfoques, dois caminhos, duas alternativas bem contrapostas, bem excludentes, bem antagônicas. A felicidade sem fim para os bons, a infâmia eterna, o opróbrio, a vergonha que não acaba jamais, que o Novo Testamento vai chamar de inferno, de geena, de fogo que não se extingue, de fogo que não se apaga e assim por diante. Portanto, nesse primeiro bloco, vimos afirmações de São João Batista. Reparem, antes de Jesus começar a pregar, João Batista prega. E já prega, digamos assim, de forma bem impactante. Impactante significa o quê? Ameaçadora, assustadora. Toda árvore que não produzir fruto será cortada e lançada ao fogo. É, portanto, corretíssimo dizer que São João Batista prega com clareza a respeito do inferno. Suas ameaças vão para além, a respeito do castigo, para aqueles duros de coração, para os hipócritas, para aqueles que foram objetos da santa ira, da santa indignação de São João Batista, a ameaça do inferno. Para além da aventura terrena, ou seja, para a outra vida, uma punição, ser lançado ao fogo, será cortado e lançado ao fogo. Expressão também cara para Jesus, eu sou a videira, meu pai é o agricultor, todo ramo que não dá fruto ele corta. Claro que aqui também não se faz uma alusão explícita ao inferno, só que em São João Batista será cortada e lançada ao fogo. E lançada ao fogo é para ser queimada. A imagem do fogo sempre nos remete, no Novo Testamento, ou à purificação final ou purgatório, 1 Coríntios capítulo 11, capítulo 3, ou o inferno. Não saia daí, no próximo bloco retomamos esse argumento. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, retomamos o segundo e último bloco do nosso programa semanal Luz da Vida, pela 7ª vez dedicado ao tema do inferno. Inferno, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão terminada a aventura humana. Todos nós contemplaremos, estaremos diante dessas 4 realidades: céu, inferno, morte, juízo, inferno e paraíso. Morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte já dedicamos vários programas, ao tema do juízo também muitos programas, e já estamos nessa questão delicada, dolorosa, mas verdade de fé é o argumento chamado inferno. No primeiro bloco vimos algumas palavras de São João Batista, antes do início da vida pública de Nosso Senhor Jesus Cristo, antes de Jesus pregar, é João Batista quem prega, foi ele quem batizou o Senhor nas águas do Rio Jordão. A pregação de São João Batista faz alusão explícita à realidade do inferno. Agora vamos a outro texto. No primeiro bloco nós vimos Mateus capítulo 3, versículos de 7 a 8. Vamos ver outras palavras de São João Batista, onde o argumento aparece com outros termos, com outras expressões. O texto que vamos abordar são 3 versículos do capítulo 3 do Evangelho segundo Lucas. Os versículos 7, 10
e 17. Eu vou ler os três juntos e depois vou fazer algumas pontuações sobre cada um desses três versículos. Vamos ao texto. Dizia, pois, ao povo que vinha para ser batizado por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira iminente? O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Ele tem a pá na mão, e limpará a sua eira, e recolherá o trigo ao seu celeiro, mas queimará as palhas num fogo inextinguível. Mais claro do que isso é impossível. Vimos no primeiro bloco, citando Mateus 3, de 7 a 8, São João Batista usa palavras um pouco diferentes. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura? Cólera vindoura. Aqui em São Lucas, no versículo 7, ele fala quem vos ensinou a fugir da ira iminente. O que é a mesma coisa? O que é a mesma coisa? Cólera é sinônimo de ira e vindoura, se não necessariamente é sinônimo de iminente, porque iminente é uma coisa que vai acontecer a qualquer momento, mas a ideia é mais ou menos a mesma. Então são palavras, São Lucas diz, duas palavras que São Mateus não utiliza, mas são sinônimas. Ira, sinônimo de cólera, e vindoura, sinônimo de iminente. Ira. A ira de Deus não necessariamente tem relação com o inferno. Mas a palavra ira, a depender do contexto, faz alusão explícita ao castigo eterno. Ira iminente. Por quê? Porque o versículo 3, o versículo 7, deve ser lido à luz do versículo 17, que são palavras também do mesmo profeta, do mesmo São João Batista. Queimará as palhas num fogo inextinguível. Fogo inextinguível. Fogo que não se extingue, fogo que não se acaba, fogo que não se apaga. Então, no contexto, ira iminente. E a ira de Deus se manifesta muitas vezes também nesta terra. Já vimos contra o que a ira de Deus se acende. Romanos, capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se acende do alto do céu contra toda impiedade e perversidade dos homens. A ira de Deus não se acende contra a pessoa, mas contra o pecado da pessoa. É a expressão do amor de Deus. O amor de Deus, que é puro, não suporta, não aprova, não concorda, não legitima o pecado, a perversidade, a impiedade dos homens. Uma coisa são os homens, outra coisa a impiedade dos homens, outra coisa a perversidade dos homens. A ira de Deus é a expressão do seu amor por nós. Nesta vida, não é uma ira que condena, mas que corrige, mas que purifica, às vezes com gestos, com carinhos um pouco inusitados, mas para a nossa conversão, mas para a nossa santificação. Mas e o inferno? Como conceber a ideia de um Deus misericordioso que faz acender a sua ira mediante um fogo, versículo 17, um fogo inextinguível? O inferno não é fruto da decisão de Deus. O inferno é consequência de uma decisão da criatura. O inferno passa a existir para os anjos maus quando eles se rebelam contra Deus, por livre iniciativa. Deus não os forçou, Deus não os obrigou, Deus não os pressionou. Nas palavras de Nosso Senhor, no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, que ainda não abortamos, porque é um dos textos
mais importantes e precisam vir por último no estudo do Novo Testamento sobre o inferno, escutem bem as palavras de nosso Senhor. Para os condenados: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o demônio e para os seus anjos. O verbo no particípio, o verbo preparar, é preparado. O que não autoriza ninguém a dizer que algo, porque Deus disse que foi preparado, porque o Senhor Jesus dirá que foi preparado por Deus. Jesus não disse que o inferno foi preparado por Deus, para o demônio e para os seus anjos. O texto não diz isso. Foi preparado. Preparado por quem? Eu pergunto a vocês na parábola do filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, a pocilga, aonde foi trabalhar o filho pródigo, esse emprego foi preparado por quem? Pelo pai que ficou em casa e que permitiu que o filho partisse, ou foi preparado pelo próprio filho? Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, se diz: de Deus não se zomba, o que o homem semeia, isso ele colherá, Então me respondam, na parábola do filho pródigo, a pocilga, aonde foi morar e trabalhar o filho, foi preparada a pocilga por quem? Pelo filho. O pai não tem nada a ver com isso. O sofrimento do filho, os tormentos do filho, as privações do filho foram preparados por quem? Pelo próprio filho. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o demônio e para os seus anjos. Portanto, em nenhum versículo do Novo Testamento ou do Antigo encontra-se qualquer alusão, qualquer vestígio, ainda que remoto, que sustente essa tese blasfema, essa tese esdrúxula, segundo a qual Deus preparou o inferno para o demônio e para os seus anjos, ou pior ainda, preparou o inferno para os homens. Jesus, ao falar do inferno preparado para o demônio e os seus anjos, isso sim. Portanto, quem for para lá vai por iniciativa própria para um lugar que foi preparado pelo demônio, não por Deus. É nesse sentido que se deve entender o fogo inextinguível, queimará as palhas num fogo inextinguível. O sofrimento, portanto, será consequente a nossas decisões aqui na terra. E se em tal estado triste, terrível, pavoroso, a alma se encontrar no momento derradeiro, ela vai para esse lugar preparado. Preparado por Deus, não. Preparado para o demônio e os seus anjos, ainda que não apareça, mas pelo demônio e pelos seus anjos. Dizer que Deus prepara, no sentido estrito, é dizer que Deus quis o inferno, que Deus quis a condenação, que Deus determinou um lugar, cuidou desse lugar, preparou, ajeitou tudo direitinho para mandar para lá o demônio e os seus anjos. Mas isso, além de ser incompatível com a ideia de um Deus puro, de um Deus amor, que quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. É a ideia de um Deus extremamente carrasco, que prepara um lugar para mandar as pessoas que ele criou. Como conceber isso com a ideia de um Deus que quer que todos se salvem? Não, absolutamente não, por favor. Então, a pregação de São João Batista, repito aqui de novo, Lucas capítulo 3, versículos 7, 9 e 17, no começo eu falei 10, mas me equivoquei, é 7, 9 e 17, é uma pregação bastante coesa, bastante harmônica com o próprio discurso de São João Batista no Evangelho, segundo Mateus, que vimos ainda há pouco, é cólera vindoura, é a mesma coisa que ira iminente, a árvore que não dá fruto, cortada e lançada ao fogo, fogo que no versículo 17 é esclarecido, fogo inextinguível,
Se é fogo inextinguível, é fogo que não se apaga jamais, jamais. Isso quer dizer que é algo que não acaba com o tempo. Portanto, não é um fogo para esta terra, não é um fogo para essa aventura humana que está fadada a acabar, a desaparecer, porque com a morte cessamos a nossa aventura no tempo e entramos numa dimensão em que não há o antes, nem o durante, nem o depois. Então, essa realidade que não tem antes nem depois é uma realidade que jamais passa, porque se tem antes e tem depois, tem o tempo e o tempo passa. Mas onde não existe o tempo, não se extingue o tempo, não se extinguem os momentos. Portanto, é uma realidade que jamais acaba. Pavoroso isso, sem dúvida. Horroroso isso, indiscutivelmente. Mas é a mais absoluta verdade. Faltam 30 segundos para o encerramento desse programa. Concluo de novo, de forma suplicante a Deus Nosso Senhor, como a Santíssima Virgem pediu nas aparições em Fátima. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Até o próximo encontro, se Deus quiser, no próximo domingo, pela 8ª vez, trataremos desse argumento pavoroso, o inferno.